Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que quando eu vivi, eu não encontrei muita coisa no YouTube sobre e nem em sites, nem em outro veículo nenhum de informação. Mas, graças a Deus, hoje em dia está aparecendo mais informação sobre esse assunto que é de extrema importância e eu não sei se o porquê que não é tão divulgado assim e evitaria tanto choro, tanta tristeza, tantas mágoas, tanto luto, né? Queria falar com vocês a respeito de trombofilia, que eu descobri que era portadora depois de perder minha filha com 9 meses de gravidez. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero deixar aqui registrado uma homenagem que eu vou fazer a ela. Minha filha faleceu ainda dentro de mim, né? Eu não sabia que eu tinha nenhum problema, mas dentro de mim, por algum motivo, eu sentia que tinha alguma coisa errada. E a médica que tratava de mim, me acompanhava no pré-natal, ela ficava até meio chateada, sabe? Porque toda consulta eu perguntava: realmente tá tudo bem, doutora? Ela fica tranquila, tá tudo bem, seus exames estão normais, a neném tá crescendo, tá engordando, você não tem diabetes, você não tem pressão alta, você não tem nada para se preocupar. E toda consulta eu tinha aquele aperto no coração: realmente, doutora, tá tudo certo. Ela já não aguentava mais ouvir eu perguntar isso. Foi então que aconteceu de um belo dia, um triste dia. Eu senti minha barriga bem dura e eu tava tentando ficar em certas posições que minha filha mexia mais. E eu não conseguia sentir ela mexer. Eu andava pra lá e pra cá, isso era madrugada, tentando ver se alguma coisa acontecia. E eu só sentia a barriga muito dura. Não tinha sangramento, não tinha corrimento, não tinha nada. Não tinha dor, mas a barriga estava dura e eu não sentia ela mexer. Acordei meu marido e fomos para o hospital. Nessa altura, eu já tinha tudo preparado, inclusive a bolsa de maternidade, a minha, a dela, o quarto todo pronto. Eu fiz muita coisinha à mão. Até a cortina dela eu fiz à mão. Preguei bonequinhas, era tudo lavado, passado, arrumado, empacotado, as trocas, tudo direitinho, a primeira, a segunda, a terceira troca, saída de maternidade, tudo preparado. Mas eu não levei a mala de maternidade porque eu não estava no tempo de ganhar, não tinha entrado em trabalho de parto. Porém, a barriga estava muito dura. Então, chegando no hospital, a médica falou assim, fez o toque, né? E falou pra mim assim: mãezinha, fica despreocupada, seu colo tá fechado, se tivesse algum problema, se teria um sangramento, teria alguma coisa, vou escutar, fazer a ausculta, né, que eles falam do coração, pra você ficar tranquila. E colocou o aparelhinho, o sonar, né, e não ouviu. E aquele aparelho tava chiando demais. E ela colocou em várias posições, aquilo eu já tava agoniada, sabe? Eu já sentia que tinha alguma coisa errada. E ela colocava em várias posições e não conseguia escutar. E ela falou assim: olha, acabou de sair uma mãezinha daqui, eu também não consegui escutar o coraçãozinho do bebê dela, acho que meu aparelho tá com problema. Eu vou fazer um pedido de ultrassom pra você ir embora tranquila, né, mãezinha? Ver que tá tudo bem com sua bebê. Aí eu fui fazer o ultrassom. Chegando na sala de ultrassom, essa mesma mãezinha que ela falou também estava aguardando, mas ela já sabia que tinha uma coisa errada porque o bebezinho dela não tinha cérebro, né? Não tinha formado o cérebro dele e ela teve a opção de escolher prosseguir com a gravidez ou esperar a natureza agir, né? Ou até então poderia ser que ele até nascesse e vivesse por algumas horas
E ela esperou um milagre, né? Nós mães sabemos que a gente sempre espera um milagre. Quando o médico fala que não tem jeito, a gente espera, né? O nosso milagre. Aí ela foi a primeira a fazer o exame, realmente o bebezinho dela tinha falecido. Aí eu já entrei em desespero, né? E meu marido comigo falando, não, tá tudo bem, fica calma. Aí quando chegou na minha vez, aquele cuidado que a médica teve de falar, calma, mãezinha, tá tudo bem, vamos ver, você vai ficar tranquila. O médico do ultrassom não teve. Inclusive ele foi bem seco, sabe? Assim que ele viu, ele falou assim, realmente, você vai ter que internar para tirar o bebê, que seu bebê tá morto. Nesse momento, meu marido deu um pulo da cadeira que ele tava, veio me abraçar, eu fiquei em choque. Na minha cabeça, eu pensava assim, tá, e agora, o que eu posso fazer para resolver esse problema, né? Eu não tinha caído a ficha para mim que eu tinha perdido minha filha. Para mim ia ter uma solução, alguma coisa ia acontecer, tinha algo para fazer, sabe? De imediato não caiu a ficha e demorou, viu? Demorou a cair a ficha, eu voltei na médica com o exame. Se eu já tinha chorado, mas assim, eu ainda achava que tinha alguma coisa para fazer. Aí ela pegou e falou assim, olha, realmente, né, parece que foi um descolamento de placenta, mas não tem mais os batimentos cardíacos. E você tem a opção de, como você não está em trabalho de parto, de voltar para casa, pegar suas coisas e voltar para a gente fazer o parto, ou já internar e fazer. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso acabar com esse pesadelo. Eu não quero ir para casa sabendo que minha filha tá morta dentro de mim. Eu quero agora, porque na minha cabeça, ele fazer alguma coisa ali imediata, ainda ia conseguir fazer alguma coisa, não sei. É muito complicado falar nisso. Passou muito tempo para eu conseguir falar sobre isso. Hoje eu consigo falar, eu consigo contar aqui para vocês. Mas ela induziu meu parto. Eu vou resumir bem resumido, tá? Ela induziu meu parto, segundo ela, para preservar meu útero, né? Foi um parto normal, induzido, com duração de 7 horas. Eu fiquei tão aérea, gente, tão aérea. Eu não conseguia assimilar as coisas, e assim, era muito triste, porque todas as mulheres na mesma sala de parto que eu, pré-parto, e quando dava a hora da expulsão, ia para a sala de parto, aí tinha aquela gritaria, e tinha o silêncio, e de repente o choro do bebê. E eu tava ali aguentando, suportando a dor, eu queria ser boazinha, né? Porque na época da gravidez da Júlia, todo mundo me falava que na hora do parto, se a mulher foi escandalosa, que se a mulher isso, se a mulher aquilo, ela é deixada pra lá. Mas eu fui muito bem assistida, sabe? Eu queria suportar aquilo ali pela minha filha. Eu queria ser forte, eu queria fazer alguma coisa por ela ainda. Era quase como se eu merecesse sofrer por não ter conseguido dar a vida a ela, sabe? Eu sofri muitos anos com isso, muitos. Mas eu tinha que ser forte para ela. Então, quando já estava quase que no momento da expulsão, que eu estava sentindo bastante dor, eles me ofereceram analgesia para eu conseguir ter força para expulsar, né? Eu aceitei. Foi como tirar a dor com a mão, a peridural. E aí a bolsa já estourou e eu chamei a enfermeira uns 5 minutos depois. Falei, eu tô com vontade de fazer força. Aí a médica veio, fez o toque, eu já tava com uns 10 centímetros, me levaram pra sala. E aquela rotina de entrar na sala, gritaria, silêncio e choro, na minha sequência não foi assim. Isso me traumatizou muito. Na minha sequência foi eu em silêncio, meu marido entrou, eu com muita dor e eu queria
terminar com aquilo logo, mas como ela estava morta e ela estava muito alta, ela não fazia o movimento do bebê também ajudar a nascer, né? Então, o anestesista subiu em cima de mim, empurrando, a médica fez os cortes, né, para ajudar ela a sair, e assim, eu fiz muita força, eu queria tanto ver minha filha. Eu fiz muita força, na terceira força ela nasceu, e foi aquele silêncio e só. Eu não fiz escândalo, aí eu pedi pra ver ela, né? Meu marido não queria, achou que eu fosse ficar traumatizada, e a médica, não, ela tem direito de ver, é bom ela ver. O único momento que eu tive com a minha menina foi pegar ela no colo, olhar cada detalhezinho dela, o cabelinho, a boquinha, o olhinho, o narizinho, ela tinha um furinho no queixo, os bracinhos, barriguinha, os dedinhos, cada dedinho do pé, igualzinho o pai dela. Parecia que eu tava dormindo. Enfim, o que eu quero dizer é, quando eu voltei na minha médica, que me acompanhava, que me achava uma chata por achar que tinha algo errado, que a gente que é mãe, se você acha que tem algo errado, se você não sente confiança na sua médica, troca, pode ser no 8º mês, troca, peça mais exames, vá atrás, mas não fique angustiada. Eu tinha uma angústia muito grande, parecia um presságio, sabe? E ela nasceu no dia 2 de dezembro e no dia 4 eu teria um pré-natal. E eu fui na consulta, com dores, toda costurada, mas eu fui. Quando ela bateu o olho em mim, que ela não viu barriga, engraçado que nas outras consultas ela não sabia nem meu nome. Toda consulta que eu ia, ela relembrava todo o meu histórico, quanto tempo que eu tinha, sabe? Ela não fazia questão nenhuma de mim. E nesse dia ela falou, nossa, cadê sua barriga? Eu falei, eu perdi minha neném. Ela ficou tão desesperada que parecia assim que a responsabilidade era dela. Aí ela chamou a médica-chefe, isso é no consultório do plano de saúde do meu marido, que ele tinha na época. Aí veio a médica-chefe lá, essa médica que veio me fazer perguntas que ela devia ter feito, como meu histórico familiar, e minha mãe tinha tido uma perda exatamente como eu tive. Um belo dia a neném parou de mexer e estava morta dentro dela. E aí que ela foi me fazer vários exames, estudo genético, e eu tinha aquela força em mim de dar uma resposta para minha filha. Eu era responsável pela vida dela enquanto ela estava dentro de mim, e eu queria dar uma resposta a ela porque ela morreu. Então, naquela época, gente, isso foi em 2006, quase 13 anos atrás. Então, assim, ela foi muito, muito profissional. Ela pediu exames que hoje em dia ainda os médicos relutam em pedir, que são os exames de um estudo genético para ver se você tem algum problema, alguma predisposição a ter qualquer problema. E foi aí que descobriu que eu tenho trombofilia. Evitaria tanta coisa. Tanta coisa. Hoje em dia os médicos só pedem esse exame se você tiver um natimorto, como eu tive, ou 3 perdas consecutivas. Gente, por que expor a mulher a 3 perdas? Eu não falei porque o foco desse vídeo aqui é falar a história da Júlia, mas antes da Júlia, eu tive uma perda gestacional com 3 meses. E falaram que era normal, que a primeira gravidez é normal perder, e até o 3º mês é muito normal, muito comum, que eu era muito nova, que tudo mais. Mas eu não pedi nenhum outro exame para ver se tinha outra causa, entendeu? Apesar de essa perda gestacional, foi um problema completamente diferente. Se alguém quiser que eu conte, eu conto. Mas aí descobriram um tipo de trombofilia que eu tenho, que eu sou heterozigota, a mutação no gene MTHF redutase.
E essa predisposição a ter trombose é só se for associada a outros fatores de risco, como gravidez, uso de qualquer tipo de hormônio. Eu não poderia fazer uso de hormônio, porque o risco de ter trombose, AVC, consequência uma embolia, né? E eu tomei anticoncepcional por muitos anos da minha vida. Então, a minha médica falou assim, olha, o risco existe, o único jeito de você conseguir prosseguir uma gravidez até o final seria com o uso, né, de anticoagulantes e outras medicações, mas eu não posso te garantir que vai dar certo. E na época, para ela e para a medicina, era muito arriscado, né? Principalmente o risco de AVC, de trombose, de aborto, de descolamento de placenta e embolia pulmonar, consequentemente morte, era muito grande. Então ela falou assim, olha, a gente pode tentar com essas medicações, mas uma vez só, se der errado, eu vou te pedir a contracepção definitiva, porque o modo como você teve o descolamento, você não sei como você está viva, porque eu tive uma hemorragia contida pela própria placenta, que ela descolou assim do útero e a hemorragia ficou aqui dentro. Se tivesse descolado tudo, eu ia sangrar até morrer, porque meu corpo, ele não sabe a hora de parar de coagular ou de coagular. Então eu posso sangrar até a morte com um ferimento simples. Tanto é que ela pedia para eu andar com esse exame, com esse diagnóstico, sempre que eu saio de casa na bolsa. Enfim, hoje em dia, gente, a medicina é muito mais avançada. Hoje em dia os médicos pedem para quem tem esse diagnóstico para uso de meia compressoras durante a gravidez, pós-parto. Eu não usei. Os médicos, né, eles pedem... não pedem contracepção definitiva, porque você pode ter uma gravidez saudável usando os anticoagulantes. Enfim, isso é só sobre a Júlia, mas eu tenho outras experiências, inclusive dos meus bebês arco-íris, né, que chegaram e são gêmeos, mas eu sofri demais na época da Júlia, até eu conseguir dar resposta à minha filha, sabe? Eu fui atrás, eu lutei, eu não guardei resguardo, eu fui atrás, eu queria, eu precisava quase que me desculpar com ela, porque a gente se põe em culpa, porque eu falava, doutora, se eu tivesse vindo antes, tinha como salvar minha filha. Ela falou, foi uma morte súbita, se você tivesse na mesa de cirurgia não dava para salvar sua filha, fica tranquila, não foi sua culpa, mas a gente se culpa. Eu chorei por muitos anos, a falta da minha filha, a dor da perda, a culpa de não saber que meu corpo era quase que uma bomba relógio. E era assim que eu me sentia. Para bebê, quem tem trombofilia, é muito mais seguro aqui fora do que dentro da gente. Na época, quando eu tive meus bebês arco-íris, era só esperar o pulmão ficar o mínimo maduro possível para tirar eles, que era melhor eles terminarem na incubadora do que nessa roleta russa, sabe? Sem saber se eles iam viver mais uma semana ou não. Mas hoje em dia, gente, fica tranquilo, hoje em dia é muito melhor. Tem o canal da Resenhas da Aline, que ela fala tudo sobre trombofilia, com riqueza de detalhe e coisas mais modernas. Quando eu passei por isso, foi só isso que eu tive acesso ao diagnóstico, porque uma médica muito boa pegou meu caso e foi ver minha genética, né? E na época minha mãe já tinha tido um AVC, então assim ela associou, mas na época ninguém pedia, ninguém falava sobre isso, eu nem sabia, eu ia de acordo com o que os médicos me falavam. Eu fui num hematologista, ele me falou que eu não tinha que preocupar com isso, que era só se eu fosse fazer uma cirurgia, que eu tinha que tomar anticoagulante, que eu não tinha que fazer nada, até eu ter uma trombose depois, bem depois de tudo isso acontecer. Então, assim, na época era um descaso, era um despreparo. Hoje em dia ainda muitos médicos são despreparados.
Mas enfim, esse vídeo é específico sobre minha filha, que hoje eu falo com muita alegria, eu não choro mais, porque ela foi um anjo na minha vida. E foi ela que salvou a vida dos irmãos, infelizmente, perdeu a vida dela para que eu descobrisse, né, o que eu tenho, né, que o meu veículo aí que conduz a vida tinha um defeitinho. E eu vou fazer uma homenagem à minha filha, mais de 10 anos depois da partida dela, que foi ela que, né, me ajudou a descobrir o que eu tenho, e os irmãos nasceram com saúde. E eu quero deixar registrado aqui o porquê, né? Meu anjo, minha protetora, minha salvadora, meu anjinho que tá lá no céu. Sou mãe de anjo com muito orgulho, minha filha foi uma heroína. Eu considero que ela deu a vida para os irmãos nascerem. E eu vou fazer uma homenagem para ela agora, dia 21, e eu quero deixar registrado aqui no meu canal o passo a passo, e eu vou dançar para ela num sarau, com muita emoção, uma música escolhida assim pelo coração, parece que foi enviada para mim. A tradução dela é lindíssima. E eu vou deixar aqui minha homenagem à minha filha nos próximos vídeos, eu não sei quando, para eu ter isso guardado para mim e para minha família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser que eu faça um vídeo tudo contando sobre trombofilia, sobre as minhas outras perdas decorrente à trombofilia, que eu tenho muito caso para contar. Eu tive 4 gestações, 3 perdas. Eu só tô falando aqui da Júlia, minha filhinha, que eu sou mãe da Júlia, sim. Infelizmente ela não tá mais comigo, mas ela tá olhando por nós com certeza e tá esperando um dia a gente vai se reencontrar e reunir nossa família novamente. E é muito amor, não tem dor aqui, é só amor e agradecimento à minha filha. E é um sentimento ao pesar dela ter perdido a vida dela, que eu vou fazer essa homenagem a ela, meu anjinho, minha filha. Mamãe te ama. Nunca deixou de te amar, nunca vai te esquecer. Pode passar quantos anos forem, eu sempre vou ser sua mãe, você sempre vai ser minha filhinha. E espero que de onde você esteja você veja quanto eu te amo. Então eu vou fazer um vídeo só para deixar de homenagem para você aqui. E que de algum jeito você vai estar comigo quando eu estiver dançando para você. Obrigada a todos que estão assistindo e compartilhando. E meu choro é de emoção, não é de dor, não é de sofrimento. Não, minha filha foi forte, eu fui forte e a gente tá aí pra isso. Você vai ser forte, vai segurar seu bebê arco-íris, vai ter seu milagre, mas corre atrás, seja forte. Deus te fez mulher, Deus te fez forte, Deus te fez o único veículo para chegar na terra, uma vida, é você. Não desiste de seu sonho. Fique com Deus.